Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois do capítulo anterior que eu postei para vocês, que o Kenan, ele subiu lá no palco e tentou desestabilizar o Mehmet, acabou levando uma sabugada no meio da cara e logo depois, agora em um cantinho reservado, é aí que a Auliá chegou nele e perguntou a ele o porquê que ele fez tudo isso. Ele apenas diz a ela que agora em diante ninguém, mas ninguém vai fazer ela sofrer mais. Ela fica calada e ele continua dizendo que ninguém vai fazer ela sofrer mais, mesmo que seja o irmão dela, ele não tá nem aí, ele não se importa, porque ninguém vai fazer ela chorar. O Kenan diz a ela que agora em diante ela será só dele, será sua esposa. Ela dá até um sorrisinho meio desconsolado assim, porque parece que ela não tá querendo muito essa ideia dele aí não, mas ela fica calada, porque ela já viu do que ela é capaz, né? E logo depois ele diz a ela que agora ela entre e vai ficar lá com sua família. Ela não quer nem ir, mas ele continua chamando ela de amor, pedindo que ela vá, por favor, fique lá com sua família, porque eles precisam dela. Ela então aceita e quando vai entrando todo mundo fica olhando para ela, ela fica até um pouco envergonhada, mas ela faz o que o Kenan pediu e logo depois Efson diz que em toda a vida dela, ela nunca participou de uma atração assim tão adrenalizada como essa de hoje em toda a sua vida. Só que nesse momento, dentro do carro, o Kenan vem se lamentando a situação que aconteceu lá com o Mehmet e vem enxugando até o sangue que está escorrendo nas narinas dele, então o Papa Sebo fica revoltado, dá até um murro no volante, enquanto o Kenan está dizendo que o Kenan abestalhado de antigamente, besta, ficou para trás, porque agora é outro Kenan totalmente diferente e declara que pode acontecer o que for, seja o tempo que levar, ele, o Mehmet, vai pagar por tudo que ele tem feito contra ele. Kenan de fato está muito revoltado e fala várias vezes o nome do Mehmet, dizendo que ele vai sim pagar por tudo que ele fez contra ele. De volta lá no evento, é agora que o apresentador está dizendo a todos os convidados que pede desculpas por todo o evento, tudo o que aconteceu eles acabaram de ver nesse momento. Só que logo depois, quando esse evento acaba, é aí que a Auliá na sua casa, ela vem descendo a escada, vai bater de frente com a Efsun e fica ali sem saber o que outra serena essa mulher tá fazendo dentro da casa dela. Então ela fica zoiuda pra Efsun, a Efsun faz até uma careta pra ela e depois ela olha pra Efsun assustada e pergunta: Efsun? E a Efsun olha pra ela e lhe dá bom dia e pergunta o que foi que aconteceu. A Auliá olha para ela e pergunta de onde foi que ela saiu e a Efsun responde ela que saiu dentro do quarto dela e pergunta se ela não viu. A Auliá fica olhando ali ainda muito perdida e pergunta como assim, o porquê que ela está ali, o que foi que aconteceu e como foi que ela chegou até aquele lugar. Vocês sabiam, né, que ela tá perguntando tudo isso aí, porque na realidade a Efsun já tinha ido embora e estava morando de volta lá na casa do Elias, então do nada ela está de volta ali na mansão, é por conta disso que ela tá preocupada sem entender o porquê que ela está ali. A Efsun então começa a explicar para ela que, como ela sabe, o divórcio dela com o Arda ainda não chegou ao fim e como ela mesma sabe, há situações que o homem não consegue resolver porque de fato é muito complicado, né? A Auliá continua zoiuda sem saber o que falar e a Efsun continua dizendo que foi o próprio esposo dela quem chamou ela até ali para tentar ajudar com ela, com a Auliá, que está feito uma louca e que ela não podia rejeitar o pedido do seu amado esposo, né? Então por isso que ela está ali. A Auliá fica sem saber o que fazer e a Efsun continua debochando da cara dela, dizendo que enfim ela tenha um bom dia e que vai lá na cozinha agora tomar um copo de leite. Chama ela de sogrinha e sai, deixando a Auliá desesperada nesse momento. Logo depois que a Efsun tá tomando o seu leitinho e ela flagrou tanto a Auliá quanto a Foliá discutindo, então foi nesse exato momento que logo depois que elas pararam de discutir, justamente por causa do Kenan, foi aí que ela começou a dizer que essa família vai terminar se destruindo uma contra a outra e ela fica imaginando por que ela veio parar justamente naquela família e então é nesse momento que ela toma a decisão de ligar para Sultan. A Sultan logo depois está fazendo um cafezinho e escuta o telefone tocando, ela atende e pergunta a Efsun o que foi que aconteceu, se está tudo bem. A Efsun começa a dizer que lá naquela mansão ela está começando a ficar louca porque todo mundo ela consegue observar de fato ali quem são todos eles e que não sabe nem o que fazer mais naquela casa e depois pergunta a ela que agora está sozinha se elas poderiam conversar um pouco. A Sultan ela começa a chamar por lá e pergunta a ela se ela já vai vir com problemas. A Efsun diz que não, qual seria os problemas,
porque ela nem precisa se preocupar, porque ela está se sentindo segura ali agora. A Efsun começa com brincadeira dizendo a Sultan que quando ela for lá, por favor, que leve um quarto de ouro para ela, para que ela possa dar de presente lá no casamento da Auliar. A Sultan diz a ela que ela para de ficar falando besteira, porque ela não tem dinheiro nem para comer, quanto mais ela ficar falando ali em ouro. Depois ela diz que independente de qualquer coisa que ela compre algum presente para eles, porque elas não vai conseguir chegar ali e não ter nadinha para dar a Auliar. Então a Sultan diz a ela que tudo bem, que ela não se preocupe, que vai comprar, e em seguida desliga o telefone. Já lá com Atéis, nesse exato momento que ele convocou o Mehmet para que pudesse conversar com ele, e Abarrá também está nesse momento, então o Mehmet diz a ele que deve ser muito importante o que ele tem para conversar, por ter chamado ele assim para ele vir tão rápido, né? Então diz a ele que pede desculpas, que sim, que precisa conversar com ele, e também pede desculpa por ter pedido que ele viesse assim tão rápido. Eles ficam calados e o Atéis continua dizendo que só fez isso porque de fato o que ele tem que conversar com eles ali é muito importante. O Atéis pede que por favor que ele se sente, e logo depois que se senta fica em silêncio, e Abarrá já começa a se agoniar e pede a ele que por favor que diga o que foi que aconteceu. O Atéis simplesmente diz que vai ceder todas as ações dele, e Abarrá pergunta o que, e o Mehmet pergunta o que é que ele está querendo dizer. O Atéis não explica nada de fato e diz a eles que não fiquem fazendo perguntas, porque na realidade ele já tomou a decisão dele. Eles continuam em silêncio e o Atéis continua falando que espera muito que eles não fiquem questionando ele. O Mehmet então pergunta a ele a quem que ele vai ceder essas ações dele. O Atéis fica dizendo a ele que na realidade isso nem importa, porque essa é uma empresa muito grande e tem várias filiais em todo o país, né? O Mehmet diz a ele que não, que isso não é possível, que ele não pode fazer o que ele está querendo fazer. Como é que ele vai ceder 25% da empresa dele a outra pessoa que ele nem conhece? Não, que isso não é possível, né? Abarrá fica olhando para ele fica calado, e o Mehmet continua pedindo que por favor que ele diga o porquê ele está querendo fazer isso. O Atéis apenas grita com ele dizendo que é porque ele tem que fazer isso e que por favor ninguém fique questionando ele, só que o Mehmet ele continua insistindo que ele não pode fazer isso aí, ceder 25% da empresa para outra pessoa, um desconhecido, porque na realidade isso pode vir ter um efeito contrário contra todos eles. O Atéis, por sua vez, ele continua em silêncio. Abarrá não fala nada porque não consegue nem entender o porquê que ele está querendo tomar essa decisão, porque o Atéis continua ali como se estivesse muito nervoso. Eles estão percebendo tudo isso, e o Mehmet continua pedindo que por favor que apenas ele diga quem é essa pessoa que ele vai ceder essas ações. O Atéis continua em silêncio, não fala nada, mas está demonstrando para eles ali o quanto ele está nervoso, e o Mehmet fica um pouco em silêncio, olhando para ele e percebendo que tem alguma coisa de errado contra ele, e fica novamente ali insistindo para que ele diga por favor quem é essa pessoa que ele vai ceder esses 25%, e se ele tem noção do que essa pessoa pode fazer contra a empresa dele, e fala que na realidade isso não é possível e que não vai poder permitir que ele tome essa decisão. E o Atéis continua falando para ele que na realidade ele não tem o que fazer porque ele já tomou a sua decisão. O Mehmet continua olhando para ele e fica sem entender de forma nenhuma porque essa decisão repetindo assim do Atéis. Ele começa até a se lembrar da ligação que houve da outra vez, no outro vídeo quando eu mostrei para vocês, mas ele não quer perguntar nada porque sabe que foi uma dor muito grande ao ver novamente o filho dele naquele telão, mas ele fica insistindo de novo para que ele diga pelo menos quem é essa pessoa que ele quer ceder essas ações. O Atéis só tem uma frase que sai na boca dele que ele já disse e vai repetir, que ele vai ceder todas as suas ações e que nada mais eles têm para conversar. Simplesmente se levanta, deixando tanto o Mehmet quanto Abarrá sem saber o que fazer, e vai embora. Tanto o Mehmet quanto a Abarrá ficam se olhando sem entender nada. Logo depois ela toma a decisão, vai atrás do Atéis, chama por ele, e ao chegar frente a frente com ele, questiona ele que foi essas ligações telefônicas que ele recebeu que fez ele tomar essa decisão, não é isso? Ele diz a ela que por favor ela pare, não fique mais lhe fazendo perguntas, e que se ela de fato tem a vontade e a bondade ali de lhe ajudar, que ela complete essa transferência o mais rápido possível. Ela fica calada e ele continua dizendo que ela faça isso o mais rápido possível, pede por favor, porque isso é a única coisa que ele pede a ela.